A Taesa continua impressionando o mercado, ainda mais com a sua lucratividade aumentando 5% apenas no terceiro trimestre, o que fez o lucro líquido regulatório da companhia alcançar os 323 milhões de reais, proporcionando um pagamento duplo de dividendos e JCP com 100% de payout. E tudo isso fez com que o mercado ficasse eufórico, dizendo que o crescimento da receita e a redução dos custos elevam ainda mais a rentabilidade da companhia, ficando bem positivo. Isso fez com que as ações da Taesa disparassem para o seu topo histórico e agora existe um alerta técnico que pode surgir uma oportunidade para os mais atentos. Porque mesmo com a empresa recebendo 600 milhões de reais em debêntures para alongar sua dívida e com dividendos garantidos até o ano de 2031, nem assim ela saiu ilesa da tesourada do Bradesco BBI. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso, é que nesse vídeo aqui eu vou trazer o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, para avaliarmos quando pode acontecer o novo anúncio de pagamento de dividendos da Taesa e quanto deve ser. Mas também, será que é um bom momento de mercado para a companhia? E vamos entender através de fatos relevantes quantas vezes ela paga dividendos, ou seja, com a sua política de dividendos, e se tem oportunidade para as ações da Taesa nesse momento, considerando tanto a análise fundamentalista quanto também a análise técnica das ações TAE11. Sendo que nesse vídeo ainda vou trazer projeções e preço-teto do ativo virtual e tentar responder aquela pergunta que sempre está no comentário. Qual a melhor ação para comprar agora? TAE3, 4 ou 11, se você já se decidiu por comprar a Taesa. E é claro que eu já agradeço a você que deixou um like nesse vídeo e também um comentário para ajudar que essas análises cheguem para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E realmente não é novidade para ninguém que vem acompanhando o ativo virtual que a Taesa surpreendeu o mercado trazendo lucro líquido regulatório acima do consenso, gerando aqui 323 milhões de reais e na sequência ela aprovou um pagamento duplo de dividendos e JCP. E é claro que tudo isso fica mais fácil de compreender, ou seja, a trajetória da Taesa, observando aqui as ações da E11, as ações mais líquidas da Bolsa de Valores da Taesa, observando a periodicidade semanal, que é um médio prazo, vai de alguns meses até poucos anos, ou seja, dá uma visão para nós, investidores de longo prazo, para tomarmos melhores decisões agora. Afinal de contas, esse gráfico mesmo tem dados desde agosto de 2023, considerando, é claro, que o semanal equivale a cada vela dessa, também conhecida como candle ou candlestick, uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E a questão é que a Taesa acabou de chegar no momento crítico, e é por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui. Afinal de contas, quem viu esse vídeo, na comparação que eu fiz da Taesa com a ISA Energia, há poucas semanas atrás, com certeza já sabe o que fazer. Afinal, nele, aqui no minuto 5 minutos e 40 segundos, eu estava justamente discutindo a possibilidade das ações subirem no mercado e virem a testar os R$ 45,44. Mas eu também ponderei um cenário pouco provável, que era o teste dessa região de suporte de preços em uma determinada condição. Condição essa que, infelizmente, para alguns e felizmente para outros, ela foi testada. E a verdade é que aconteceu de fato. Naquele vídeo eu havia falado que se perdesse essa região de suporte de preços aqui dos R$ 40,11, e aliás, pessoal, sempre mantém essas regiões, ou seja, essas linhas aqui de suporte e resistência de preços, lembrando que o suporte é onde as cotações têm mais dificuldade para perder e a resistência é onde ela tem mais dificuldade de vencer. Eu havia mencionado que se perdesse essa região, e inclusive esse candle mais relevante na minha avaliação, da semana do dia 10 de novembro de 2025, em que as oscilações foram até as mínimas dos R$ 39,48, aumentaria então a possibilidade de uma reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa, e isso no médio prazo. Fato esse que realmente aconteceu, não só perdeu os R$ 40,11, como este candle da última semana, do dia 12 de janeiro, fez uma nova mínima de R$ 39,28. Então aumentou muito a possibilidade de vir testar aqui os R$ 35,96 na minha avaliação, que é a próxima região mais relevante na minha consideração aqui sobre o que está acontecendo com as ações da Taesa. Isso quer dizer que as ações vão vir para cá imediatamente? Não, claro que não. É muito normal, pessoal, o mercado ter uma dificuldade de vencer essa região, andar um pouco de lado ou até mesmo vir testar uma região importante, como foi aqui os R$ 40,11, e depois voltar a cair. E ela pode sequer chegar aos R$ 35,96, mas tendência de mercado, ou seja, das cotações, funciona dessa forma. E é por isso que nós precisamos estar bem atentos do que pode acontecer, porque é o cenário mais provável de acontecer. Até a data daquele vídeo, o cenário mais provável foi esse que foi materializado de fato, ou seja, as ações testaram esse fundo aqui dos R$ 40,11, uma região de suporte bem relevante. E observem só, se comparar o que estava no vídeo, notem que a barra era exatamente essa aqui, estava apoiada em cima dos R$ 40,11,
centavos e ela fez o esperado e o que eu havia mencionado no vídeo, ou seja, ela subiu novamente. A questão é que o mercado não sustentou essa alta, ou seja, não conseguiu ter força bastante para ir lá testar os R$ 45,44. O que aconteceu? O mercado rejeitou, as cotações vieram aos R$ 40,11 e aí quem tinha assistido aquele vídeo lá já ficou bastante atento com esse movimento, porque não só perdeu os R$ 40, como também veio abaixo deste fundo aqui. Ou seja, esse candle ele perdeu dois movimentos importantes. Foi nos R$ 39,91, que foi abaixo dos R$ 40,11, e ainda por cima abaixo desse aqui também, que foi nos R$ 40,01. Resultado, próxima semana, queda, como eu havia falado que poderia acontecer. E agora eu estou dizendo, a possibilidade, a probabilidade maior é que isso aconteça, ou seja, ela venha testar os R$ 35,96. Isso é uma garantia? Não, claro que não. Isso aqui é mercado de renda variável. E no mercado de renda variável não existem garantias de rentabilidade positiva. Ou seja, não tem como dizer que as ações vão subir com certeza ou cair com certeza. O que a gente faz é uma avaliação de probabilidade, aquilo que é mais provável de acontecer. Então, o ativo virtual acertou aqui nesse movimento, até veio 2 semanas seguidas, mas ao romper essa região, veio abaixo, acertando novamente. Será que vai acertar nessa também? De vir testar os R$ 35,96? Bom, não necessariamente precisa bater nessa região, como eu falei, mas a tendência é que as cotações façam mais correções aqui, agora que perdeu um movimento importante e não tem uma região relevante nessa área aqui para dizer que vai ser um suporte de preços. Então pode ser que ela faça algumas correções, teste novamente os R$ 40,11 e continue caindo. Este é o mais provável agora. E o que seria então uma reversão desse movimento? Bem, o que seria esperado é mais algumas semanas aqui de correção ou lateralização, andando no tempo, como a gente chama, para depois fazer um rompimento desse aqui e depois do próximo, aumentando assim a possibilidade de voltar a testar lá os R$ 45,44. Isso é o menos provável. Mas para que você durma em paz, você precisa conhecer os resultados da empresa, entender como ela funciona, como ela ganha dinheiro e o que está por vir. Sem isso, sem conhecer, sem estudar, fica impossível tomar a decisão correta. Importante citar que o endividamento da Taesa, ele é utilizado justamente para fazer as contratações, para atendimento das concessões e também dos projetos de reforços e melhorias da empresa. Tudo isso, contabilmente, funciona muito bem. E depois que ela paga toda a sua dívida, sobra o lucro líquido. E é esse lucro líquido, regulatório, próximo do caixa, é que ela reverte em pagamento de dividendos para os acionistas, que de acordo com a política de dividendos dela, vai entre 90% e 100% desse lucro líquido. Então funciona muito bem. A empresa tem uma classificação AAA, de acordo com a Moody's e a Fitch Ratings, reafirmando realmente o altíssimo nível de gestão de risco da companhia. Isso faz com que ela consiga pegar dívida mais barata no mercado, trabalhar essa dívida, ou seja, com o dinheiro que ela coloca no caixa, ela faz os reforços e melhorias, alavanca os seus projetos e conclui eles até mesmo antes do prazo, ficando com todo o capex da ANEEL, e tem sua RAP que consegue pagar toda a sua dívida de uma maneira periódica desde que ela não cresça demais. Então, nesse nível de 4 vezes, assusta o mercado, algumas vezes as pessoas não conseguem compreender como isso aqui funciona, mas para o porte financeiro da Taesa e a eficiência que ela consegue é bem razoável. Pelo menos na minha avaliação, você pode deixar nos comentários abaixo a sua opinião a respeito do assunto. Mas notem, o ciclo de uma maneira muito resumida da Taesa vai ser este. Ela participa de um leilão da ANEEL, busca vencer as concessões que ela consegue sinergia, e quando eu falo sinergia com o restante do portfólio dela, significa que ela acredita que consegue eficiência, ou seja, entregar até mesmo antes do prazo, porque assim ela fica com o capex da ANEEL, que precisa pagar por esse novo projeto que a empresa está fazendo, e eu não me refiro aqui da RAP ainda, apenas do custo do projeto, e quando ela termina antes, o custo é menor, então logo ela fica com toda a diferença, e isso acaba ajudando no deságio que tem lá nos leilões. Depois disso, projeto pronto, ou melhor, à medida que ele vai ficando pronto, tem marcos que a ANEEL permite que as empresas de transmissão comecem a receber parte da RAP até alcançar 100%. Então, à medida que o projeto vai ficando pronto, ela começa a receber a RAP, que ajuda também no reforço do caixa dela. Então, para ela fazer essa concessão, ou seja, o projeto que está envolvido ali, ela toma um empréstimo no mercado, que a maior parte das vezes é através do seu título de debênture, onde ela consegue taxas muito interessantes para receber muito dinheiro em caixa, fazer seus projetos, começar a receber a RAP, receber o capex e assim pagar os empréstimos que foram feitos. Muitas vezes eu trago aqui no ativo virtual a empresa antecipando o pagamento dos títulos de debêntures, justamente porque ela conseguia alcançar o conforto financeiro, ou seja, contabilmente, o financeiro necessário para quitar parte ou totalmente a debênture anterior, e assim ela troca por uma debênture com vencimento mais longo, baixando a sua alavancagem, controlando seu caixa. E com isso, o que sobra no caixa efetivamente, neste caso estamos olhando aqui para o lucro líquido do exercício de R$ 323 milhões, crescimento de 5,2% em relação ao terceiro trimestre do ano de 2024, ainda maior e podendo ser revertido, ou
ou seja, de 90% até 100% desse valor para os acionistas. Afinal, a empresa ela já ganhou dinheiro, já está fazendo seus projetos, pagou todo mundo que tinha que pagar, e esse aqui realmente é o dinheiro que está sobrando para a companhia. E é por isso que ela consegue chegar no mercado e pagar 100% do seu lucro líquido, porque ela se estruturou para fazer exatamente isso. Notem que o provento anunciado é exatamente o valor do lucro líquido do terceiro trimestre, 323,3 milhões de reais, mostrando que no resultado regulatório é o mesmo valor aqui do lucro líquido do exercício. Ela pagou 100% de tudo que ela lucrou no terceiro trimestre. E que a notícia é melhor? Bom, a companhia ainda trouxe custos de despesas decrescentes, ou seja, a empresa está conseguindo economizar nos seus custos de despesas. Nesse caso aqui, trouxe uma queda de 3,1%. Sim, mas vai ter muita gente reclamando aqui que a alavancagem da empresa está alta e que por isso a Taesa não é um bom ativo para se investir. Cuidado com o papo de quem está apenas especulando no mercado. E eu não estou dizendo que isso é uma recomendação nem de compra e nem de venda. Apenas estou trazendo clareza a respeito do funcionamento da Taesa para assim você conseguir tomar a sua própria decisão através dos seus estudos. Afinal de contas, para quem gosta de dividendo gordo, sabe que o calcanhar de Aquiles de qualquer companhia é o endividamento alto, mas que é necessário para realizar projetos. Por isso que toda vez que a empresa vem ao mercado pedir dinheiro, no caso a Taesa, a gente precisa olhar o prazo. E dívida curta é perigosa, ou seja, ela sufoca o prazo. A dívida longa, ela é saudável, dá tempo do projeto se pagar. E aqui essa notícia é música para os ouvidos dos investidores de longo prazo. E é tão importante reforçar isso porque sempre tem gente nos comentários falando que a Taesa está com muita alavancagem, que não vale a pena investir na companhia. Afinal de contas, a gestão da empresa sobre o caixa dela e a dívida é muito eficiente. A empresa concluiu a sua 20ª emissão de debêntures levantando 600 milhões de reais. Mas a dívida é longa e acaba sendo saudável, ou seja, dá realmente para a empresa pagar isso aqui com tranquilidade. Lembrando ainda que a emissão de debêntures não dilui o acionista, afinal os debêntures são simples e não conversíveis. Isso significa que essas debêntures são pura dívida e não vão virar ações no futuro, ou seja, sua fatia na empresa continua intacta. O prazo é para 15 anos, só vence em 15 de dezembro de 2040. Então, na prática, o impacto sobre a tese de dividendos da Taesa acaba sendo até mesmo positiva, porque a empresa está alongando a dívida dela até o ano de 2040, o que preserva o caixa de curto prazo e aumenta o fôlego para a empresa pagar dividendos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações da Taesa com TAE11, essa cotação dos R$ 39,50 valoriza bem 29,5% nos últimos 12 meses. O PL é muito bom, menos de 8 vezes para essa empresa privada, referência em transmissão de energia elétrica e pagamento de dividendos. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado precifica a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E para não ser um número solto, o benchmark de mercado muito utilizado nos Estados Unidos é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil, entre 10 e 12 vezes para os mais conservadores. Então, 8 vezes é muito claro de entender que realmente a Taesa está muito barata. O PVP mostra que ela está 79% acima do valor patrimonial, com dividend yield de 8,18%, mesmo com essa valorização aqui. É ainda mais interessante mencionar que o histórico de pagamento de dividendos da companhia é muito interessante. Dividend yield médio dos últimos 5 anos de 11,10%, sendo que a empresa pagou dividendos todos os anos nos últimos 10 anos. Isso mesmo, na última década, a empresa pagou generosos dividendos de uma maneira muito constante. Imagine quem foi investindo na empresa comprando as ações com prêmio. Isso mesmo, é possível fazer isso, basta ter as técnicas certas e o conhecimento certo no momento certo para fazer essas operações. Ou seja, comprar as ações com prêmio, ter dividendos sintéticos e assim somar com dividendos ordinários e extraordinários, fazendo realmente uma bola de neve de juros compostos. Só basta reinvestir tudo, é claro. Pode crescer o olho e querer colocar o dinheiro no bolso. Pelo menos não enquanto você estiver acumulando patrimônio. Para se ter uma ideia, aqui na área de opções do Grupo VIP, do Ativo Virtual, no Grupo VIP de Opções, fizemos recentemente estudos de dividendo sintético aqui para a Taesa e para a Isa Energia. Com a Taesa, recebemos entre 7 e 10 centavos por ação e com a Isa Energia de 2 a 4 centavos por ação. É claro, já fizemos valores muito maiores, até mesmo de dividendos ordinários e extraordinários das empresas. Mas é importante lembrar, isso é possível fazer até mesmo mensalmente com essas empresas aqui e ainda fazer compras com prêmio. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/Grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o Grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Além disso, tem um evento de calendário muito importante chegando. E o que são esses eventos de calendário? Bem, se viermos aqui no site de relações com os investidores da Taesa, em calendários corporativos
ativo da companhia, vamos ver que em março vai acontecer algo muito importante, ou seja, no dia 17 vai ter a divulgação dos resultados do quarto trimestre do ano de 2025 e do exercício social do ano de 2025 inteiro. E no próximo dia, ou seja, dia 18, vai ter a teleconferência desses resultados apresentados pela alta direção da companhia. É quando eles prestam contas e falam sobre o futuro da companhia também. Porém, nesses dias aqui é o que pode acontecer. E para falar disso, basta vir aqui em serviços aos investidores e clicar em remuneração aos acionistas. Se rolarmos um pouco para baixo, vai ficar fácil de compreender o que eu já vou explicar. O próprio documento que rege a política de pagamento de dividendos da companhia cita que a partir do ano de 2025, a Taesa vai propor uma distribuição de proventos entre 90% e 100% do lucro líquido regulatório. Antes, ela estava pagando 75%, ou seja, os últimos pagamentos que ela fez até o resultado do terceiro trimestre do ano de 2025 foi de 100% do payout. Isso significa foi de 100% de payout. Isso significa dizer que ela pegou todo o lucro líquido dela e distribuiu para os seus acionistas. Isso só é possível fazer porque ela tem um controle de dívida muito adequado. Ela alonga a dívida dela pegando empréstimos com o mercado através de títulos de debêntures, deixando a dívida mais barata, fazendo seus projetos de CAPEX. Quem assistiu Fique Preparado sabe disso, e todo o restante vai para a mão do acionista. E é nesse sentido que a gente precisa falar aqui dos próximos pagamentos da companhia, que pode acontecer justamente na apresentação dos resultados do quarto trimestre. Havia uma expectativa, inclusive, que a empresa fizesse um novo anúncio de pagamento de dividendos agora em janeiro de 2026, mas ela não fez. Então, aumenta ainda mais essa expectativa de ter um novo anúncio com o Datacom em abril. Anúncio esse que deve ser muito interessante porque ela fez pagamentos em 2025 e como ela estava fazendo pagamento de 100% do payout, muito provavelmente sobrou dinheiro no caixa e ela vai querer trazer esse resultado para os seus acionistas de distribuição de 100%. Vai tornar a empresa ainda mais chamativa no mercado e logo novos acionistas devem entrar na companhia. Agora vamos para as projeções e preço teto do ativo virtual. Aqui, mantendo o lucro projetado de 1 bilhão e 2 milhões de reais, mostrando um payout de 90%, é até conservador, como vimos. A empresa está disposta a pagar 100%, gera um DPA de R$ 2,67 por ação. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o máximo que você pode pagar será de R$ 60,75. Quem busca 6% vai poder pagar no máximo R$ 44,50. Agora, se esperar 8%, o preço teto passa para R$ 33,37 e a 10%, R$ 26,70. E agora vamos para uma análise que com certeza deixa o investidor de renda passiva com a pulga atrás da orelha. A Taesa é indiscutivelmente uma das melhores pagadoras de dividendos da bolsa. Porém, o mercado financeiro olha para frente e não para o retrovisor. E o Bradesco BBI está alertando que se você pagar caro demais hoje, a conta não fecha no ano de 2030, que é quando os principais contratos vão vencer da Taesa. Então, é claro que a Taesa continua sendo a queridinha dos dividendos, mas o Bradesco BBI está querendo soprar a farofa aqui, trazendo esse relatório polêmico, dizendo que eles aumentaram o preço-alvo da ação, mais um que fez isso, outra corretora que fez isso, mas mantiveram a recomendação de venda. Isso mesmo, eles aumentaram o preço-alvo das ações da Taesa de R$ 30 para R$ 38 até o final do ano de 2026. Mas ele está dizendo, apesar de eu falar para você que o preço-alvo vai aumentar, eles estão recomendando a venda. O que será que está acontecendo com o Safra e também com o Bradesco BBI? Deixem nos comentários abaixo. O motivo, de acordo com o Bradesco BBI, é que mesmo com alvo maior, o preço atual do mercado já passou disso. E aí o banco vê desvalorização potencial de 8,1% e a ação estaria cara demais. E aí qual seria o grande problema e talvez o pulo do gato para todo mundo entender, pelo menos os riscos que estão atrelados. Não existe investimento na renda variável sem risco, ok, pessoal? Quando a gente investe em qualquer ação de qualquer empresa, nós, investidores da renda variável, estamos tomando risco. E é a tomada de risco que faz com que a gente seja mais bem remunerado do que a renda fixa, que é o prêmio de risco. Afinal de contas, a renda fixa está pagando 15% ao ano, que é a taxa Selic. Basta ir lá no Tesouro Selic, comprar e você vai receber isso aí. Agora, o ano passado, 2025, a média da Bolsa de Valores pagou mais de 34% para nós, investidores da renda variável. E como eu expliquei até em outro vídeo, de início de ano, se você não recebeu pelo menos 34% da sua carteira no ano passado, sinto muito, mas você investiu mal. Afinal, a média da bolsa, que foi medido pelo índice IBOV, teve um crescimento de mais de 34%, sendo que eu trouxe várias empresas aqui no Ativo Virtual que valorizaram entre 70% e 150% no ano passado. Mas o ponto aqui do Bradesco BBI, que está assustando os analistas, não é a operação da empresa não, mas sim o calendário. Uma parte gigante das concessões da Taesa vence entre 2030 e 2032, ou seja, as transmissoras de energia ganham dinheiro por contrato, que é o chamado RAP, que é a receita anual permitida. E quando um contrato acaba, a receita cai para quase zero ou diminui drasticamente na renovação. E aí o Bradesco BBI acha que o mercado não está
está descontando essa queda futura no preço atualmente. Mas existe uma boa notícia aqui, que são os dividendos e as projeções. Para quem gosta de renda, o banco tranquiliza. Os dividendos estão garantidos até o ano de 2031, pelo menos a festa continua. A projeção é um dividend yield de entre 8% e 11% ao ano. Os novos projetos trazem para a empresa obras novas, que são as chamadas Greenfield, que vão adicionar cerca de 400 milhões de reais na receita de 2027 até 2028, ajudando a segurar as pontas. A cartata final acaba sendo o governo, ou seja, a ANEEL. O próprio CEO da Taesa já avisou: a batalha será em Brasília e em 2027 a empresa vai negociar a renovação dessas concessões, se a ANEEL aceitar pagar uma indenização justa pelos ativos depreciados, o que o banco calcula aí valer cerca de R$ 8,60 a mais por ação. A tese muda completamente e a ação volta a ficar barata. E aí que está a questão: quem não estuda a respeito das empresas, não entende como elas funcionam, pode simplesmente olhar para uma matéria dessa aqui e falar: realmente a Taesa subiu muito e ela está cara, os dividendos vão cair, porque o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos somados nos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais, e com isso eu vou me dar mal se eu comprar as ações da Taesa. Agora, se o CEO faz isso, além de outras possibilidades que podem acontecer até o ano de 2031, de repente essa cotação da Taesa vai parecer até que estava de graça. Mas vai deixar nos comentários abaixo o que vocês acharam da Taesa e o que vocês pretendem fazer. E desde já agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.